in the Appalachian Mountains, they say that an act of evil shall never go unpunished. There they tell of a creature who shall come from nowhere, born from the blood of the innocent, to hunt the guilty, and they call it Pumpkinhead. They are strangers here, and what began as harmless fun ended in tragedy, anger, It was an accident. and revenge. It's what you wanted. Não é raro que alguns prodígios das áreas técnicas de Hollywood assumam o leme de projetos pessoais para poderem expandir as suas capacidades, libertar toda a sua criatividade e terem a liberdade artística sobre aquilo que é a sua propriedade. E estes prodígios das áreas técnicas, chamamos-lhe assim, estes técnicos, não querem ficar à mercê de realizadores que não compreendem a sua visão e acabam por transformar aquilo que são as obras em série B de fundo de gaveta. Normalmente estes projetos não costumam ser muito rentáveis, mas são muito divertidos e são obras de coleção e apontamentos históricos muito interessantes. Temos, por exemplo, o Dark Crystal, do Jim Henson e o Frank Oz, ou temos o popular Maximum Overdrive, que foi realizado por Stephen King, em que ele achou que ele teria que ser o realizador para ser o único filme, na sua visão, que conseguisse espelhar a sua criatividade narrativa, e depois acabou por ser aquilo que sabemos, não é? Ele nem sequer se lembra das filmagens desse filme porque estava sempre cheio de cocaína. E depois temos este Pumpkinhead, de Stan Winston. Stan Winston é muito conhecido como sendo o mago das criaturas. Criou os efeitos especiais animatrónicos de filmes que nós amamos, como o Aliens, o Predator, Terminator 2 ou o Jurassic Park. Mesmo o Jurassic Park sendo um filme que nos abriu as portas para a nova dimensão do CGI e dos efeitos computarizados, e fez-lo tão bem que rivaliza hoje, 30 anos depois, com as produções que são feitas. Mas em Jurassic Park também havia uma forte componente animatrónica, toda ela feita por Stan Winston, que além de ser muito boa, confundia-se com os efeitos computarizados, ou seja, as pessoas não percebiam o que era o quê. Ainda fez uma perninha com Iron Man no início do MCU e também contribuiu para o Avatar. Morreu em 2008, mas a sua obra irá permanecer imortal, até por tudo o que nós falámos até agora. Mas em 1988 ele fez um projeto chamado Pumpkinhead, em que quis ser realizador e mandar cá para fora não só as suas criaturas, mas a sua visão daquilo que seria um filme feito com criaturas. E conta a história de um homem, que é o Lance Henriksen, que invoca um monstro demoníaco para assassinar um grupo de teenagers que lhe mataram um filho num bizarro acidente de motociclismo. Tendo ele próprio testemunhado a fúria desta besta em criança, o Lance Henriksen assume-se aqui como o carrasco de uma abominação que cada vez que é lançada não sobra nem uma única pessoa para contar a história. Isto, apesar de ter nascido no pináculo do fervilhante panorama do terror americano dos anos 80, Pumpkinhead é um filme muito diferente. É diferente em tom, é diferente em atmosfera e até mesmo na dinâmica. Não tem um body count dos seus contemporâneos, nem sequer tem aquele grafismo gore que era muito popular na altura, sendo que havia filmes que a única coisa que contavam era com o gore, matar, sangue, nada mais interessava. E de facto não, isso chega às vezes. Mas o Pumpkinhead apoiava-se numa criatura gigante, que era a marca do seu criador, do Mestre Winston, para criar um ambiente de horror. Uma criatura que aparecia em grande proeminência, bem feita, assustadora, imponente. Não era aquela habitual criatura mal feita que ficava na sombra para disfarçar o baixo orçamento e só aparecia um minuto do fim, sempre no escuro, e que nós notávamos sempre uma falha. Não, isto era uma bela e articulada criatura, feia e ameaçadora. Aliás, era a criatura que levava as pessoas a ver o filme. A partir do segundo ato, o Stan Winston leva-nos para um mundo de fantasia e folclore do interior americano, com as suas habituais bruxas, florestas amaldiçoadas e criaturas místicas. A fotografia é muito bem conseguida e as cenas de exterior são filmadas com uma cinematografia que só podia estar aqui a bater-se ao Oscar de melhor fotografia. Isto não é um filme leve, nem sequer é um filme divertido, não é o habitual terror
para assustar as moças e as levar para copular atrás de um arbusto. É um filme que incorpora o remorso das mortes, ou seja, o Lance Henriksen acaba por ficar com uma dimensão mais profunda do que o habitual, porque ele começa a carregar o peso das pessoas a quem desejou a morte. Ele fornece aqui Henriksen fornece aqui sombras de cinzento a este personagem que à altura se cria preto e branco do ponto de vista moral e emocional, e Winston quis dar-lhe esta humanidade, esta profundidade que não foi muito bem entendida, que as pessoas queriam era matar sem remorso, porque ir ver um filme de terror e vir de lá com o remorso às costas, com a sensação de culpa de que aquelas pessoas se calhar nem tinham que morrer como morreram, é uma coisa que ninguém quer. As pessoas querem ir lá passar 1h30, divertir-se imenso com aquelas mortes, não quer saber de questões morais. Dito isto, só vos posso aconselhar este filme. As sequelas, confesso que nunca as vi e nem sequer me acho com energia suficiente para as ver, até porque já não foram feitas pelo mestre. Foi o pegar deste conceito e deste êxito, que foi também muito graças ao seu realizador, e dar-lhe o tratamento típico dos anos 80, do slasher, da morte fácil, dos teenagers na mata. Devo também chamar a atenção que a arte deste filme, as capas, os pósteres e até mesmo os pósteres alternativos que foram criados para ilustrar esta obra, são todos eles uma qualidade imensa. Dá vontade de colar no quarto e forrar o quarto com esta arte de Pumpkinhead. He's gotta run his course. Now the spell has been cast. The terror is loose. The horror is here. Pumpkinhead.